Nós queremos saudar todos os presentes que estão conectados conosco via YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus nesta noite, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala sobre o derramar do Espírito Santo, Pentecostes. Capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Meus queridos, após o culto ontem, o Senhor nos falou que a mensagem de ontem continuaria hoje. Depois do culto, algumas pessoas tiveram a humildade de procurar com os diáconos, pastores, pedir oração. E só o Espírito Santo pode fazer isso mesmo. E uma senhora me procurou, estava um jovem obreiro, falou o seguinte: há muitos meses, pastor, que eu oro para me converter. Ela é da igreja há muitos anos. Eu olhei assim e fiquei impactado, né? Porque muito tempo que eu oro, pastor. E Deus me mostrou uma coisa, pastor. Deus me mostrou que o meu marido não se converteu porque eu ainda não me converti. Minha irmã, então hoje, se o Espírito Santo falou no seu coração isto, o Espírito Santo vai completar a obra. Nesta tarde, orando, queridos, eu pedi ao Senhor uma coisa: Senhor, conceda uma bênção para que o timbre dos nossos ouvidos espirituais estejam afinados com o diapasão profético da Tua palavra, para que possamos de verdade entender e valorizar o poder do Espírito Santo. Não é poder de um pastor, de um pregador, de uma denominação, é o poder do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, preste atenção, antes da ressurreição e do Pentecostes, muitas vezes o Senhor Jesus repreendeu os apóstolos. Não eram os religiosos, não. Os apóstolos. Repreendeu-os pela dureza dos seus corações e incredulidade. Senão, vejamos, vai ser projetado aí um slide. Jesus se refere a eles como homens de pouca fé, ou os apóstolos, antes da ressurreição
e antes do Pentecostes. Mateus, está aí o texto da palavra, para quem quiser conferir depois. Eles discutiram entre eles sobre qual deles seria o maior, o mais importante, conforme Marcos 9:33. Na presunção e preconceito deles, eles queriam rogar fogo dos céus sobre os samaritanos, conforme Lucas 9:54. Certa ocasião, Jesus disse que eles eram pedra de tropeço para ele, porque eles colocavam a mente, a razão deles, fora dos interesses de Deus, conforme Mateus 16:23. Eu estou falando do colégio apostólico, queridos. Na crucificação, estes homens fugiram e abandonaram o Senhor Jesus. Pedro, que nós pregamos ontem, Pedro negou-o 3 vezes. Não foi diante de um líder religioso. Eu li todos os textos da Bíblia que fala sobre essa serva, essa criada. Lá no Evangelho de João fala que era serva do sumo sacerdote. A serva do sumo sacerdote não era uma mulher adulta. Eles usavam adolescentes que ficavam na porta da casa do sumo sacerdote para levar recados. Chegou alguém, chegou a pessoa, tem uma pessoa te chamando. Ele negou o Senhor Jesus diante de uma garotinha, pastor João. Pedro, São Pedro. Esses homens foram os homens que o Senhor Jesus chamou para mudar o mundo. Em Lucas 24:25, apesar de tudo, eles não eram homens de grande valor, de virtudes ou discernimento, mas nas próprias palavras do Senhor Jesus, eles eram homens tolos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas haviam falado. Eles não criam em tudo, eles criam numa parte. Em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, vou ler os textos para os irmãos aqui acompanharem. A partir do versículo Mateus capítulo 28. Preste atenção, queridos. Aqui Jesus já tinha ressuscitado agora. Mateus 28, a partir do versículo 15. Observe, vou ler o texto. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Os guardas romanos receberam dinheiro para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado e não ressuscitou. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. 17. Preste atenção agora. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os apóstolos, os discípulos. Então o que esse texto mostra? Esse texto mostra, você vê um grupo que procura nada mais do que desacreditar o testemunho do Evangelho e da ressurreição de Jesus. Na verdade, meus queridos, nós vemos todo um sistema mundial que está dentro de uma conspiração maligna enorme. Preste atenção, para restringir e oprimir o Evangelho. E quem tem discernimento espiritual está enxergando com clareza isto hoje, principalmente nas escolas. Existe uma restrição ao Evangelho. Existe uma oposição. Esse texto aqui, eles viram o Senhor Jesus ressurreto, mas o que nós temos nesse texto que eu li?
uma mistura da realidade da ressurreição, porque nesse texto que eu li aqui, o que você vê? Com clareza, você vê adoração, vê. Você vê reverência, vê. E você vê também incredulidade. Versículo 16: seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Obediência. O mestre, o Senhor Jesus, tinha falado com eles, que eles fossem para a Galileia, que eles fossem para Jerusalém e esperassem a promessa do Pai. Então eles obedeceram. Então você vê obediência, você vê reverência, você vê adoração, mas vê também incredulidade. Alguns duvidaram. Eu quero fazer uma pergunta aqui, meus queridos: é diferente hoje aqui neste culto? É diferente? Não. É a mesma coisa. Só mudou os séculos. Temos aqui hoje crentes obedientes à voz de Jesus? Sim. Como alguns obedeceram. Nós temos aqui hoje crentes que adoram com reverência? Sim. Como um grupo adorou. Nós temos aqui hoje crentes inseguros, crentes que duvidam dos dons espirituais, crentes vacilantes, crentes que têm um pé na igreja e outro no mundo? Sim. Sim. Alguns duvidaram. Nem mesmo a realidade da ressurreição de Senhor Jesus, que eles visualizaram eles mesmos, pôde transformar de verdade as suas vidas. Então não mudou nada. O homem ficou moderno, mas espiritualmente, meus irmãos, é a mesma coisa. Crentes obedientes, crentes que adoram, e crentes cheios de dúvidas, inseguros, incrédulos, que negam o Senhor Jesus por qualquer coisa. Mesma coisa. Esses são os homens. Essa é a personalidade deles. Aí estão os textos mostrando a personalidade dos homens que Jesus chamou para mudar o mundo. O que a palavra, esses testemunhos da palavra apontam? Por que que o Senhor Jesus citou o caráter deles, a personalidade deles, e depois esses homens são transformados? A palavra aponta para a grande necessidade do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque quando chegamos ao Pentecostes, nós não vemos mais nenhuma vacilação e nenhuma insegurança destes homens. Não vemos mais. Porque a partir do momento que eles são revestidos e cheios do Espírito Santo, eles são transformados, completamente transformados. Vamos tomar como exemplo Pedro, que tomamos ontem. Ele negou o Senhor Jesus diante de uma serva pequena, uma garotinha, mas o que a palavra testemunha após o Pentecostes, não após conhecer cristianismo, após o Pentecostes, nós vemos exatamente o que o Senhor Jesus prometeu. Após o Pentecostes, as promessas da nova aliança vão se cumprir. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Mateus 3:11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos Pedro negando o Senhor Jesus diante de uma garotinha. Porém, depois do Pentecostes, nós vemos o mesmo Pedro convertido diante da nação judaica, de todos os líderes, dos líderes religiosos, os mesmos que crucificaram o Senhor Jesus. Só que agora ele não é um medroso, ele não amarelou, ele não tremeu. Ele agora proclama com ousadia o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador. O que aconteceu com Pedro e os demais é cataclísmico, é fenomenal.
após o Pentecostes, porque eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Eles não foram revestidos do poder do cristianismo. Eles não foram revestidos do poder da igreja Maranata. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Eles foram verdadeiramente transformados, não por uma religião, mas pelo poder do Espírito Santo. O que aconteceu no dia do Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado sobre quase 120 pessoas. Entre elas estava Pedro e mais 10 apóstolos, porque Judas já tinha se suicidado, porque traiu o Senhor Jesus. Eles foram revestidos de poder. E a palavra revestido no original grego é enduo, que significa vestido, coberto, envoltos. Eles foram empoderados como um rei que se veste de vestidos de realeza. Eles foram empoderados como um soldado que vai para a batalha e se veste das armaduras próprias para a guerra. Eles foram vestidos com o poder do Espírito Santo. Eles não foram vestidos de cultura, de filosofia, de teologia, de eloquência, porque Pedro era um pescador. Ele era um pescador. Ele só falava mal o idioma dele, mas ele pregou a primeira mensagem, 5.000 almas se converteram, e na segunda mensagem 3.000 almas se converteram. Não foi eloquência nem pregação de Pedro. Ele estava cheio, revestido, vestido, coberto, envolvido, empoderado pelo poder do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta aqui, estamos quase terminando. Não passe por cima dela. Não passe. Responda para si mesmo. Eu vou responder por mim. Como se aplica a sua vida espiritual hoje? Você descreveria, cada um que está aqui, que nos assiste, você descreveria a sua vida espiritual como os discípulos antes da ressurreição e do Pentecostes, ou como os discípulos depois da ressurreição e do Pentecostes? Você descreveria a sua vida espiritual vestido e revestido de insegurança, de dúvidas, de incredulidade, ou vestido e revestido do poder do Espírito Santo? Seja honesto com Deus e responda para Ele. Meus queridos, qual a diferença? Qual a diferença daqueles homens para nós? Nenhuma diferença. Sem o poder do Espírito Santo, nós somos do mesmo jeito que eles eram antes da ressurreição e do Pentecostes, mas revestidos com o poder do Espírito Santo, nós somos como eles também, após a ressurreição e a experiência do Pentecostes. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina o seguinte: qual é o marcador profético essencial, fundamental, imprescindível para o verdadeiro crente em Jesus hoje? Qual é o marcador profético fundamental? O Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, ser revestido do poder sobrenatural do Espírito Santo, não para promoção e vaidade própria, mas para testemunho do Salvador e da salvação. O maior conhecimento e o mais elevado grau de segurança na fé é ser revestido do Espírito Santo. Quem é revestido do Espírito Santo não tem dúvida. Quem é revestido do Espírito Santo louva. Quem é revestido do Espírito Santo ora. Quem é revestido do Espírito Santo testemunha. Quem é revestido do Espírito Santo não tem vergonha de dizer que é crente.
Quem é revestido do Espírito Santo não tem vergonha de dizer: eu não bebo. Quem é revestido do Espírito Santo não tem vergonha de dizer: eu não fumo. Quem é revestido do Espírito Santo fala mistério. Quem é revestido do Espírito Santo sente a presença de Jesus. Quem é revestido do Espírito Santo, seu coração pega fogo quando ele está na presença do Senhor. Quem é revestido do Espírito Santo testemunha. Quem é revestido do Espírito Santo é um crente vivo na presença de Deus. Não se pode viver uma vida espiritual frutífera, contínua, sem o poder e o revestimento também contínuo do Espírito Santo. A vida e o poder do Espírito Santo são a herança de todo crente genuíno. Joel 2:28, Mateus 3:11, Atos 1:8, Atos 2, são as promessas da nova aliança. Meus queridos, vamos terminar agora. O Pentecostes inaugurou não uma religião chamada cristianismo. O Pentecostes inaugurou a história profética da igreja. O Pentecostes foi um evento único. E eu pergunto aos irmãos aqui: quantas inaugurações pode ter, pastor João? 10, 15 ou uma só? Inauguração só pode ter uma. O Pentecostes foi único. Mas o Pentecostes foi o início, o começo de toda a história da vida da igreja. Isso significa, meus irmãos, para os crentes de verdade, que o Pentecostes não acabou. O Pentecostes começou. O Pentecostes continua. O Pentecostes marcou o início de uma obra extraordinária do Espírito Santo, que vai durar durante toda a vida da igreja. Meus amados, somente pelo poder, eu não estou falando que eu tenho esse poder, eu quero, eu preciso. Não sei se você quer e precisa, posso falar por mim, mas somente pelo poder e com o poder do Espírito Santo, a grande mensagem para este tempo terá efeito e credibilidade. E a mensagem é: Maranata, o Senhor Jesus vem. Pregar e viver o Maranata nesse tempo é só com o poder e pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa é eu cantar Maranata, uma coisa é eu pregar Maranata, outra coisa é eu viver Maranata. Viver o Maranata é viver cheio do Espírito Santo. Me lembrei, amados, vou terminar. Já falei quantas vezes vou terminar? 3? Quando eu falar 5, eu termino mesmo. Me lembrei, durante o louvor, de um homem. Ele trabalhava voluntariamente na portaria lá do Manaim, da minha terra, a de Valadares. Um dia fui conversar com ele. Ele era um matador profissional. Esses homens que a própria polícia lá, na época, estou falando hoje, capta para poder eliminar elementos que a polícia não quer mais. Ele era esse homem. Ele não gostava de falar sobre isso. Eu me lembro, estava só eu e ele, era uma noite. Nós começamos a conversar sobre a experiência da conversão. Ele falou comigo assim: pastor Daniel, eu não gosto de falar sobre isso.
porque eu creio na palavra de Deus. Eu sou uma nova criatura. A palavra diz que dos meus pecados Deus não se lembra mais. Mas eu tenho no meu currículo do passado 32 mortes. 32. Eu falei assim, como é que... E o que aconteceu com você? Ele falou assim, eu entrei um dia na igreja, procurando uma pessoa que ele ia eliminar. Eu entrei e de repente, no processar do culto, eu comecei a sentir que do meu interior começou a sair o ódio, começou a sair a raiva, começou a sair o desejo de matar. Não estava entendendo nada. Foi saindo. Fui me esvaziando daquilo. E quando eu me dei por conta, eu estava chorando. Eu nunca chorei na minha vida. Nunca chorei. Eu estava chorando. Daquele dia em diante, me tornei um servo de Deus. Não foi psicólogo. Não tem nada contra os psicólogos. Não foi psiquiatra. Quem fez isso nele? O pastor? Que pastor? Que é pastor que pode fazer isso? Quem transformou esse homem? Quem tirou das entranhas dele as garras do ódio, da raiva, da vingança, do sangue, estavam cravadas na alma dele. Quem tirou essas garras? Quem libertou a alma dele? Quem quebrou os grilhões da alma dele? O poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser te visitar aqui hoje, ninguém impede. Só você pode impedir. Interessante que o Senhor mostrou que uma senhora entrou aqui. Ela já é de uma outra denominação. Não sei quem é, mas o Senhor sabe. E o Senhor mostrou que durante o culto ela sentiu algo diferente no seu coração. Ela sentiu um calor. Ela sentiu uma alegria diferente. E ela se perguntava, o que é isso que eu estou sentindo? E do dom espiritual, só respondia para ela, meu Espírito Santo está te tocando hoje. O que você começa a sentir é o toque do meu Espírito, da alegria, da salvação. Há um louvor que diz assim, quando chego em tua casa, dobro os meus joelhos e começo a orar, sinto algo tão divino, tão maravilhoso, e começo a chorar. A igreja vai cantar com alegria. Toda a igreja.